análise do trimestre, que ela vai acontecer agora a cada 3 meses. Nós vamos fazer uma abordagem geral aos temas que vão iniciar no próximo trimestre. Então, pelo menos com 15 dias, 20 dias de antecedência ao início da lição, nós vamos estar com 1 ou 2 professores tratando do próximo tema. E aí, por que é importante essa análise, essa abordagem? Para que o professor ele venha se preparar, para que ele venha conhecer um pouco da lição, e o que nós vamos estudar no próximo trimestre. Então, vocês vão compreender um pouco aí no desenvolver da sala, que tanto a irmã Sádija quanto o evangelista Benito vão trazer para vocês alguns pontos que talvez até vocês já começaram a ler a lição, a ler o livro de apoio, mas ainda não perceberam, mas eles tiveram esse cuidado de ler toda a lição e destacar alguns pontos e algumas informações importantes que o professor precisa ficar atento ao iniciar o trimestre. Também nós gostaríamos de aproveitar para dizer que essa é uma ferramenta de marketing para a escola dominical. Como assim, irmã Sulemar? Porque se você também faz esse evento na sua congregação, ao invés de fazer o encerramento, não que você também não possa fazer o encerramento, tá? Ela é um atrativo para que o aluno venha despertar para a escola dominical. Então, você pode também, na primeira lição, inclusive, né, na primeira lição, você pode utilizar a primeira lição para fazer uma análise do trimestre, porque no currículo da CPAD, a primeira lição, ela é o quê? Ela é uma lição introdutória. Então, vocês vão perceber que na lição de adultos, vai falar um pouco sobre o livro de Ruth e um pouco sobre o livro de Esther. Então, já é uma introdução. Nisso, vocês podem fazer também como nós estamos fazendo. Por exemplo, nós fizemos lá no Templo Central uma escola bíblica, como se ela fosse um pouco mais animada, né? No sentido de que nós distribuímos brindes, né? Como estava chovendo bastante, a gente não queria que os irmãos ultrapassassem as 9 horas, ficamos um pouco preocupados com isso, nós não fizemos aquela parte de perguntas. Mas quem já vem participando da jornada pedagógica, eu quero aproveitar também para quem assiste essa aula gravada e nunca compareceu a nenhuma das nossas aulas da jornada pedagógica, também possa despertar para receber esse ensinamento. O que é a jornada pedagógica? Nós estamos tratando de temas não relacionados às lições, mas sim a preparação que o professor precisa. Por exemplo, eu, quando comecei a ensinar, eu não entendia nada sobre pedagogia, não entendia nada sobre didática, né? Então, eu fui procurar com outros professores que tem na escola dominical para aprender um pouco o que é método, né? Como que eu preparo uma aula, o que é um plano de aula. Então, estratégias de como realizar um crescimento para a escola dominical. Então, tudo isso, querido professor, nós estamos ensinando aos professores através de um tema que mensalmente nós temos um cuidado de trazer ao professor, certo? Então, desde o mês de março, inclusive a primeira palestrante foi a professora Sádija, quando ela apresentou o projeto EBD para além das 4 paredes. Depois veio a irmã Luciana, o irmão Pedro, falando também sobre a questão do perfil do professor. O professor Pedro falou sobre a estrutura do plano de aula. Então, todos esses conhecimentos, eles podem ser aplicados. Vocês vão até perceber, já vou dar um spoiler aqui para vocês, o evangelista Benito vai falar que ele aplicou o último ensinamento que o professor Pedro deu sobre a estrutura, ele está aplicando agora na análise do trimestre. Então, ele vai comentar isso com vocês, tá certo? Então, é de suma importância nós despertarmos para esse crescimento. E a Superintendência da Escola Dominical está promovendo todo esse investimento intelectual, investimento de conhecimento para os nossos professores, né? Então, queremos salientar que quem foi chamado para ensinar, dedique-se, né? E o dedicar-se não é só ler a lição. Tem outras ferramentas em torno do professor, da escola dominical e da lição que vai gerar crescimento para a escola dominical. Eu logo compreendi, como professor iniciante, que não adiantava só eu ter conhecimento bíblico
eu precisava de algo a mais. Não adiantava só conhecer a lição, eu precisava de algo a mais. Então, eu fui estudar teologia, eu fui conhecer um pouco sobre pedagogia, eu não sou pedagoga, mas eu fui procurar saber o que era didática, fui aprender, tá certo? Então, esse conhecimento nós estaremos transmitindo para os senhores. Então, eu sei que alguns irmãos que já estão aqui na sala estão participando conosco, já participou da jornada pedagógica e viu o quão importante é esse conhecimento, tá certo? Então, vamos iniciar agora. Eu vou fazer uma breve apresentação da lição de adultos e da lição de jovens, para passar a palavra para a professora Sádia. Mas antes disso, eu gostaria de orar com os senhores, tá certo? Irmão Davi, o senhor tem disponibilidade para habilitar o microfone e orar por nós, para iniciarmos o trabalho? Pode ser, irmã Sulemar. Tem sim, minha amada. Pronto, então nos apresenta ao Senhor nesta noite, para iniciarmos o trabalho. Amém. Queridos, a paz do Senhor, oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, meu Senhor, por este momento em tua presença, por esta live abençoada que o Senhor está nos proporcionando. Pai querido, teus filhos idealizadores desta live, continue abençoando e que a tua bênção permaneça sobre as nossas vidas e que tenhamos mais êxitos para que possamos fazer a tua obra com alegria, com amor, dedicação. Nos ajude e que o teu nome seja glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Gostaria de reforçar para quem entrou depois que nós estamos no período chuvoso, né? A internet fica um pouco lenta, então vou pedir a todos os irmãos que, por favor, fechem as suas câmeras, porque nós estamos numa videoconferência, então quanto mais recursos nós tivermos habilitado, mais consome, né? E acaba o grupo todo ficando um pouco com a internet ruim. Então, vamos manter todos com a câmera desligada. Eu também vou manter a minha desligada assim que eu terminar a apresentação, e assim nós vamos deixar uma ou duas câmeras ligadas para facilitar melhor a comunicação. Tem até alguns irmãos que, às vezes, quando a gente está em videoconferência, reclama que cai a conexão dele, né? Porque fica pesado, tá certo? Irmão Carlos, o senhor levantou a mão. O senhor quer falar alguma coisa? Gostaria de contribuir com algo? Se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor nos avisa. Eu vou baixar aqui da filinha a sua mão. Se o senhor desejar falar alguma coisa, só habilita o microfone, tá certo? Fique à vontade. Pronto, então, os irmãos estão vendo aí, por favor, alguém habilita o microfone, me confirme se está vendo aqui a tela. Sim. Sim? Amém. Pronto. Muito obrigada. Sim. Então, Amém. Sim. Amém. Nós apresentamos no Templo Central a lição de adultos e a lição de jovens. Então, dividimos ela em dois ambientes, né? Ficamos na nave da igreja, em cima com os adultos, e os jovens foram para a parte inferior, lá no refeitório maior, com o professor Pedro e a professora Sinara, que eu acho que até a professora Sinara, se não me falha a memória, ela está aqui conosco também. E lá foi apresentada uma lição de jovens, que é algo que é inédito, pessoal. Por quê? Porque sempre o contato de estudo com a questão dos jovens sempre foi online. Eles foram pioneiros no estudo online, lá no ADPB oficial. Então, eu quero reforçar que todas as quartas-feiras, nós estamos lá no ADPB oficial, primeiro o pastor Marcos Anísio com o pastor Evaldo, a partir das 20 horas, e quando termina a aula online deles, começa a aula de jovens com o professor Pedro e a professora Raquel, tá certo? Então, foi apresentado lá a lição de jovens, né, que é a lição deles, vão ter uma abordagem geral aqui, sobre a perspectiva da lição, que é Na Cova dos Leões, esse é o título. O subtítulo é a fé, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. A capa da lição não tem nem muito o que comentar, né? Ela mostra Daniel na Cova dos Leões e assim lá no fundo dos leões, né? Também, assim como a lição de adultos, é um trimestre bíblico e histórico e possui 13 lições, tá certo? O esboço do livro, né, de Daniel, ele compreende 3 divisões. Então, a história do exílio de Daniel, Apocalipse caldeu, o Apocalipse hebraico, tá certo? O livro de Daniel possui 12 capítulos, sendo assim, estudaremos o livro por completo. Mais algumas informações sobre a lição de jovens, né, que estudaremos o livro de Daniel, uma das obras preferidas daqueles que gostam de estudar escatologia. Daniel não nos ensina apenas acerca de assuntos escatológicos,
Temos muito que aprender com seu testemunho pessoal, seu exemplo de fidelidade a Deus e de integridade moral. Ele viveu como exilado em uma sociedade idólatra, servindo a reis ímpios, contudo, não se contaminou. O livro de Daniel também evidencia a soberania de Deus. É muito importante na escola bíblica, eu sei que aqui tem, né, dirigentes de EBD, quando for no início do trimestre, não apresentar apenas a lição de adultos, mas também é importante apresentar a lição de jovens. Eu sei que para não tomar muito tempo, nós não vamos apresentar todo o currículo da CPAD. E as demais lições que há na sua congregação, você pode citar os títulos, tá certo? Destaca de adultos, destaca de jovens, e as demais você cita os títulos, né? É bom apresentar os professores, orar por eles, apresentar o comentarista, como nós vamos fazer aqui agora, né? Então, quem é o comentarista? É o pastor Valmir Nascimento, aí apresenta o currículo dele, né? Porque ele é graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, para que os alunos compreendam quem é que está escrevendo a lição para eles. Isso é muito importante, tá certo? Ele é mestre em Ética e Gestão pela Faculdade Este. Então, aqui está todo o currículo dele, que vocês vão ter acesso, tanto pela lição, quanto também por esse material, que está lá no grupo ao qual vocês participam, tanto de dirigentes quanto de professores. Tem um link lá, um Linktree, que é o painel de vocês, e logo lá tem todos os materiais da jornada pedagógica e da análise do trimestre, tá certo? Aqui tem o livro da lição, é importante também reforçar aos professores que há um livro de apoio, para ele não ficar só na lição, né, e ter algo a mais. E aí, agora sim, nós apresentamos os preletores, que na ocasião foi o professor Pedro Júnior e também a professora Sinara Barreto, que foram eles que discorreram essa análise lá no Templo Central. E agora nós vamos apresentar a lição ao qual nós vamos falar nesta noite, que é a lição de adultos. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, a perspectiva, já coloquei aqui, que é o título, o subtítulo também já citei, e o resumo da temática. No livro de Ruth, observamos como Deus trabalhou para restaurar uma família, e por meio dessa família trouxe o Salvador da humanidade. O foco divino na família tem como objetivo a salvação da humanidade. No livro de Esté, Deus trabalhou nos maiores acontecimentos do reinado persa para permitir a preservação do povo judeu e da família do Messias. Nestes dois livros, vamos ver a ação de Deus tanto no macrocosmos, que é o mundo, como no microcosmo, cuidando da família. A capa da lição, é muito importante também vocês mostrarem isso ao aluno. Olha, aluno, aqui é a capa da lição, tem lá, mostra o que é um campo de trigo ao fundo, e uma coroa que simboliza o reinado da rainha Esther. Este é um trimestre bíblico histórico. Por que é importante a gente destacar essa informação? Porque, às vezes, quando nós vamos estudar uma doutrina, né, nós temos também alguns outros subsídios, além da Bíblia, para estudar. Então, nesse caso aqui, ele é totalmente bíblico e histórico. Também com 13 lições, que se dividem da seguinte forma. Lição 1. Ela é uma lição introdutória apresentando as duas mulheres na história de um povo. Como eu expliquei, você pode fazer essa análise do trimestre na lição número 1, tanto para professores de jovens como para professores de adultos. Na lição de 2 a 5, nós vamos estudar o livro de Ruth. E da lição de 6 a 13, a continuação com o livro de Esté. Certo? O comentarista é o pastor na Assembleia de Deus, lá no Paraná. Ele é procurador-geral no mesmo município, formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade Logos. Aqui está o livro da lição. Os preletores, o evangelista que vai falar nesta noite, evangelista José Benito. Ele é aluno e professor e dirige a IBD há 28 anos, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e também pós-graduando em Psicologia e Aconselhamento Pastoral. E agora nós vamos passar a palavra para a primeira preletora, que é a irmã Sara Jarrolim. Ela é pedagoga, também formada em Direito,
psicóloga recém-formada, bacharel em teologia pelo CETAD e também pela FAECAD, pós-graduada, né, em planejamento e gestão de ensino e aprendizagem, neuropsicopedagoga, também está cursando o ABA e cursando pós-graduação em avaliação psicóloga e psicodiagnóstico. Nossa, é tanto psico que eu me atrapalhei aqui. Paz do Senhor, irmã Sádia, boa noite. A paz do Senhor, boa noite, Silemar, boa noite, professores. Quero desde já agradecer tanto a senhora quanto ao evangelista Benito, né, que assim como eu, ficamos sensibilizados com os professores que não conseguiram chegar ali no Templo Central, e nós estamos repetindo essa aula. Estou gravando, né, porque aqueles que também não conseguirem assistir hoje por algum motivo, né, alguma agenda que já tinha sido, nós vamos disponibilizar, e que Deus vos recompense. Passo a palavra para a senhora agora, e eu estou aqui já com a sua apresentação. A senhora, à medida que for discorrendo, pode me pedindo para passar, que eu vou aqui passando, tá certo? Fique à vontade. Ok, obrigada, Silemar. Mas já pode começar a passar os slides, nós vamos iniciar. Como a professora Silemar já trouxe para nós essa revista desse trimestre, ela vai estar concentrada em 2 livros da Bíblia, 2 livros que trazem aí o título de 2 mulheres, né, a Ruth e a Esté, e nós vamos iniciar falando sobre o livro de Ruth nessa análise. Pode passar. E aí nós vamos ter aqui o objetivo geral, tá? O objetivo geral dessa aula é apresentar o livro de Ruth de forma ampla e contextualizada. Pode passar. Temos também os nossos objetivos específicos, que é apresentar o perfil de Ruth, a Moabita, também é expor o período dos juízes, demonstrar a divisão do livro de Ruth, apresentar o propósito deste livro e também remontar a história do livro de Ruth. Eu vou trazer aqui para vocês um mini dicionário. Que mini dicionário é esse? São algumas palavras que eu fui percebendo que estão na nossa revista, que não são muito do nosso uso, do nosso dia a dia. E aí eu achei por bem trazer algumas dessas palavras que foram encontradas, junto com elas os seus significados, tá bom? Então, nós vamos ter uma palavra que tem aqui dentro do nosso texto, da nossa revista, que é altruísmo. Vocês vão ver quando for estudar aí na revista falando sobre o amor de Ruth para com a sua sogra, que foi um amor altruísta. O que é que isso quer dizer? Altruísmo é um amor sem ausência de egoísmo, tá? Outra palavra também que tem na nossa revista, mas que o próprio autor já vai trazer, o significado que é goel, que é redentor, defensor. E essa expressão aí, ela vai estar direcionada ao Boaz. Outra expressão também que tem na nossa revista, outra palavra é hedonismo. O que significa hedonismo? É uma filosofia de vida que busca incessantemente pelo prazer como bem supremo. É o prazer pelo prazer. Temos também outra expressão que é protagonista. O que significa essa expressão? Significa a personagem mais importante daquilo que participa. E aí nós vamos ver que as protagonistas dessas histórias aí são essas mulheres, né, que nós vamos estudar. Outra expressão também é secularismo. O que significa o secularismo? É um processo gradual de abandono dos princípios culturais que se apoiam na religiosidade. Outra expressão também que nós vamos encontrar é tipo de Cristo. E significa o tipo de Cristo pode estar relacionado a pessoas, animais ou objetos que possuem características messiânicas. Nesse caso do livro de Ruth, nós vamos ver o Boaz, né? O Boaz, ele é um tipo de Cristo, porque ele vai representar aí também o nosso Salvador que nos redimiu, Jesus Cristo. Pode passar. E aí nós vamos iniciar explicando quem foi Ruth. A Ruth é uma personagem bastante conhecida, né, no nosso contexto. Nós já ouvimos falar muito sobre Ruth em congressos, pregações.
Então, Ruth foi uma moabita. E quem era ou quem foram os moabitas? Os moabitas eram um povo pagão que descendiam de Moabe, filhos da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Quem não se lembra aí desse fato, né? Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, que o sobrinho de Abraão ele foge, fica numa caverna com as suas duas filhas, uma vez que a sua esposa olhou para trás, se transformou numa estátua de sal e ali pereceu. Ele fica nessa caverna junto com as suas duas filhas. As meninas vão ter um plano diabólico, né? Onde elas olham e vão dizer assim: nós não temos com quem nos casar. E aí, como é que vai ficar a questão da nossa descendência? E elas planejam entre si, as duas irmãs, e o plano é: vamos embriagar o nosso pai, cada uma tem relação sexual com ele, e aí vamos gerar. E assim aconteceu. Elas embriagaram o pai, tiveram relação com eles, com o pai, e aí dessa relação sexual nós vamos ver o surgimento de duas nações. Isso está em Gênesis, capítulo 19, do 30 ao 37. Desse relacionamento incestuoso das meninas com o pai, nasceram duas nações, que foram os moabitas, versículo 37, e também os amonitas, o versículo 38. Então, a Ruth ela é descendente dos moabitas, e os moabitas eram um povo politeísta, era um povo inimigo também, que tinha aversão ao povo de Deus, um povo que serviu a vários deuses, que tem práticas perversas também, a prostituição, a questão da imoralidade era muito presente nessa nação. Então, Ruth, ela é descendente dos moabitas. E o que é que significa o nome Ruth? O nome Ruth significa amizade. Pode passar. E aí nós vamos ter o período histórico, né? O livro de Ruth, essa história, ela vai se dar no período dos juízes. E o que foi o período dos juízes? O período de juízes foi um período em que o povo de Deus não tinha muita estabilidade espiritual. Só para a gente, assim, recapitular, lembrar, o Josué, ele conduziu o povo, né? Tirou do Egito, da servidão, foi Moisés que tira, né? Nós vamos ver que quando Moisés tira, no caso, esse povo, no meio do caminho aí do deserto, uma grande parte vai perecer. 40 anos depois, o Josué, que vai conduzir o povo à terra prometida, o povo adentra na terra, o Josué morre, uma outra geração surge. Essa geração que vai surgir agora é uma geração que não conhece o Senhor. Então, nós já vamos ver que há uma negligência sobre o ensinamento de Deus, a história de como Deus ele se manifestou na libertação do seu povo. Essa nova geração que vem é uma geração que não conhece o Senhor. E agora, por não conhecer o Senhor, é uma geração que começa a se embriagar, é uma geração que começa a abandonar princípios, começa a se envolver com práticas culturais, pagãs do seu contexto, e todas as vezes que o povo de Deus se afastava do caminho do Senhor, eles caíam nas mãos dos inimigos. E quando eles caíam nas mãos dos inimigos, o próprio povo clamava ao Senhor, e diante desse clamor, Deus levantava homens para libertá-los. Por isso que o nome do livro é Juízes. Eram governadores que Deus levantava para libertar o seu povo. E aí, nesse período também, nós vamos ter uma mulher que foi a primeira juíza de direito mesmo, porque ela era a única, ou foi a única que julgava as demandas do povo de Israel. Então, essa história ela vai se dar nesse período, onde a Bíblia vai dizer que cada um agia segundo o seu próprio coração. E quando Deus levantava o juiz que libertava o povo ficava fiel a Deus só enquanto aquele homem, só enquanto aquele juiz, aquele governador estava vivo. Quando o juiz morria, o governador morria, o povo voltava de novo às práticas pecaminosas. E aí, dentro desse contexto, nós não temos como saber, de forma específica, no período de que juiz é que se dá essa história que vai ser narrada no livro de Ruth. O fato é que é nesse período. Esse período aí ele vai abranger quase 400 anos de história de Israel. Tá?
Pode passar. E aí nós vamos ter a organização do livro de Esther. Como é que ele está organizado? Nós vamos ver que esse livro, ele possui 4 capítulos, é um livro pequeno, né, com 85 versículos, um livro pequeno, mas que vai trazer grandes ensinamentos para nós. O livro de Ruth na Bíblia hebraica, ele vai estar aonde? Onde é que nós vamos encontrar esse livro? Nós sabemos que o livro da Bíblia hebraica, né, ele está dividido em 3. Nós vamos ter o Pentateuco, nós vamos ter o livro dos profetas e nós vamos ter os escritos, que são os escritos sagrados. E no Pentateuco nós vamos ter os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, Ruth, na Bíblia hebraica, ela vai estar na seção dos escritos sagrados. Quando trazemos para a Bíblia cristã, nós sabemos que a Bíblia cristã ela vai já estar organizada com mais uma seção. Nós vamos ter o Pentateuco, nós vamos ter os livros poéticos, vamos ter os livros históricos e o livro dos profetas, que tem os profetas maiores, profetas menores, e o livro de Ruth vai estar dentro dessa seção aí dos livros históricos. Mas apesar do livro de Ruth estar dentro da seção do livro histórico, ou dos livros históricos, esse livro ele vai trazer princípios bíblicos, né? Ele está dentro do contexto da seção do livro histórico, porém ele vai trazer também alguns princípios bíblicos. Isso não está aqui no slide, mas eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 princípios, tá? Que esse livro ele vai nos trazer. Então, nós vamos ter o primeiro princípio aqui, é o Deus de Israel que se preocupa com o necessitado. Isso é um princípio bíblico. Nós vamos ver como é que Deus ele cuida do necessitado. No caso, como Deus cuidou da Noemi, que estava viúva, e cuidou também da Ruth, que era viúva e também era uma estrangeira. O segundo princípio que nós vamos encontrar dentro do livro de Ruth, dessa história, é que o Deus de Israel espera que seu povo compartilhe da sua preocupação pelo necessitado e demonstre lealdade em seus relacionamentos. Esse é um segundo princípio. Outro princípio também que nós vamos ver dentro dessa história é que a fidelidade, essa fidelidade compensa, porque aqueles que demonstram amor leal podem esperar ser ricamente recompensados pelo Senhor, que é o que nós vamos ver, o que é que o Deus de Israel faz na vida da moabita Ruth, quando ela se dedica em amor, em lealdade pela sua sogra. E o quarto e último princípio eu quero trazer para vocês, que seria o amor sacrificial, demonstrado nessa história, e ele vai trazer também aqui, anunciando o amor supremo e sacrificial que será realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse livro de Ruth, pode deixar só um pouquinho, Silemar. O livro de Ruth, ele foi escrito aí, a maioria dos estudiosos concordam que ele foi escrito pelo profeta Samuel, isso no século X a.C. Pode passar. E aí nós vamos ter o propósito do livro. Qual é o propósito? O propósito é narrar um episódio entre os ancestrais de Davi, que explica a introdução de sangue não israelita na linhagem da sua família. Então, também vai ensinar sobre esse grande alcance da graça de Deus. Como é que esse Deus não faz acepção de pessoas? Esse amor é abrangente, essa graça, ela alcança a todos. Então, o nosso Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas, e nós vamos ver aí a manifestação dessa graça, trazendo a Ruth para dentro dessa história, uma moabita. Pode passar. E aí eu vou trazendo algumas questões acerca da mulher desse período aí do Antigo Testamento, só para nós entendermos um pouco como era que essa mulher era vista, que contexto ela vivia, né?
porque nós sabemos que a mulher, ela não tinha valor, a mulher era tida como um objeto. E aí nós trouxemos algumas frases aqui para nós entendermos, né? Então, coloquei, você sabia? O valor de uma mulher era geralmente associado à capacidade de gerar filhos. A mulher que não podia gerar filhos, a sociedade, ela própria se considerava como amaldiçoada. Então, era uma tristeza para a mulher que não podia gerar filho, era a função dela. E quando isso não era alcançado, quando ela era impedida de ter filhos, ela se tornava uma mulher sem valor. As mulheres eram consideradas propriedade dos homens. Então, as mulheres, elas não tinham fala, elas não tinham direito de manifestação, não tinham direito de expor a sua vontade. Então, elas eram consideradas quase como um objeto, uma propriedade territorial. Então, elas eram consideradas como propriedade dos homens. E aqui tem alguns fundamentos, alguns embasamentos que ocorreram aí na história bíblica, só para quem quiser depois, tiver curiosidade, pode aí fazer essa leitura. Outra coisa também, as mulheres não poderiam se decidir com quem casaria, né? Então, a mulher não tinha esse poder de decisão. Era o homem que decidia em concordância, em acordo com a família, e quando esse acordo era realizado, a única coisa que a mulher tinha o direito e podia fazer era se submeter àquela escolha que havia sido feita previamente com a família e o seu futuro esposo, né? As mulheres eram as maiores vítimas da violência sexual. Então, nós vamos ver alguns episódios na Bíblia, né, onde mulheres foram violentadas, abusadas sexualmente, como é o exemplo, por exemplo, da filha de Davi, né, que o próprio meio-irmão dela desejou tanto, de forma tão louca, que conseguiu violentar a menina, e por causa desse ato aí, diante da omissão do rei Davi, nós vamos ver como é que a família ela foi dividida, como é que a família ela sofreu esse impacto. Então, ela foi violentada e nada foi feito. Então, vários casos, outros, estão aí registrados também. Pode passar. Outra informação também é que uma filha poderia ser vendida como escrava. A filha fêmea, né? O pedido de divórcio era de exclusividade dos homens. As mulheres não poderiam, né, se manifestar diante dessa necessidade ou diante dessa vontade. As mulheres só herdavam propriedades e bens dos maridos ou pais na ausência de um herdeiro masculino. Outra informação também é que a mulher viúva, elas eram marginalizadas pela sociedade e seus filhos, mesmo tendo a mãe viva, eles eram considerados órfãos. Pode passar. E aí, diante de todo esse cenário, né, desse contexto cultural que nós estamos vendo, como é que a mulher ela era tratada e era vista, nós vamos ver o Senhor manifestando a sua graça, o seu poder e apresentando essas mulheres, guiando a vida dessas mulheres, aonde elas se tornam protagonistas da história. E elas vão cumprir devidamente o papel estabelecido por Deus, né? Elas, enquanto mulheres, que dentro do cenário que elas viviam seria algo improvável, mas o Deus que não faz acepção de pessoas guia a história da vida dessas mulheres. Pode passar. E aí o livro de Ruth, como ele é pequeno, só tem apenas 4 capítulos, eu trouxe apenas 2 slides, propriamente falando sobre o livro, onde nesse primeiro slide nós vamos fazer uma síntese do primeiro e do segundo capítulo, e o próximo slide nós vamos fazer uma síntese também do terceiro e do quarto capítulo. Quando nós estamos diante do primeiro capítulo do livro de Ruth, nós já vamos ver as informações aí, trazendo acerca de uma fome que chega na cidade de Belém. Belém é conhecido como terra do pão, né? É a terra da fartura, porém ela agora está passando por uma escassez.
e diante da escassez, que a terra é assolada, nós vamos ver que uma família, ela agora se levanta, sai da sua cidade, sob o comando do sacerdote do lar, do pai da família, que é o Elimeleque, e eles vão mudar-se para Moabe. Então, vai sair dessa família Elimeleque. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Logo aí embaixo no slide, ele está destacado com fundo amarelo. Nós temos a imagem representando essa família saindo. Então, tem o nome Elimeleque, o significado, meu Deus é rei. Ele vai sair com a sua esposa. O nome da esposa é a Noemi. Esse nome significa doçura. E ele também vai sair junto com os seus 2 filhos, que são 2 jovens, o Malom e o Quilom. E nós vamos ter o significado desses nomes. Malom, que quer dizer doente, e Quilom, que quer dizer definhamento. Então, diante desse nome que é posto sobre eles, tudo indica que eles já nasceram com uma saúde frágil, eram meninos frágeis. E aí, talvez, isso já justifique, né, a morte deles de forma tão precoce, porque eles vão morrer jovens ainda. E quando eles se mudam para a terra de Belém, ainda no capítulo 1, vai dizer que a morte alcança a família de Noemi. A Noemi, ela vai perder o grande amor da sua vida, o Elimeleque, ele morre, e como se isso não fosse a maior dor que ela pudesse vivenciar, ela também vai perder os seus 2 filhos, que são a herança do Senhor que ela tinha. E o pior é que esses meninos, eles não deixaram nenhum neto, nenhuma descendência. Eles haviam se casado com 2 moabitas também. Eles se casaram com 2 moabitas, a Orfa e a Ruth. A Orfa significa, o nome Orfa significa nuca ou pescoço, ou seja, aquela que dá as costas. E um deles se casou também com a Ruth, que significa amizade. E aí eles se casam com essas meninas, só que também eles chegam a morrer. Então a Noemi, ela fica viúva numa terra estrangeira que não é sua, e ainda perde os seus 2 filhos, os filhos que haviam se casado nesse período, porém não deixaram nenhum herdeiro. E é ainda aí no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 1 específico, que nós vamos ver que a Noemi, ela vai receber uma notícia. E que notícia será essa? É que Belém, a terra que estava sofrendo pela escassez, agora a escassez havia passado. E Belém agora volta a produzir pão. Então, Belém volta a ter fartura. Quando a Noemi ouve a notícia, ela decide retornar para a sua terra. Só que quando ela retorna, ela não vai retornar sozinha. Ela vai levar as suas 2 noras. E o que é que vai acontecer? No meio do caminho para Belém, que nós vamos ver a Noemi, ela para, ela analisa, e ela olha para as suas 2 noras e vai dizer: minhas filhas, não é justo que vocês venham comigo. Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Acaso vocês esperariam que eu me casasse de novo, gerasse filhos, esses meninos viessem crescer para depois vocês se casarem com eles? Então a Noemi olha para as meninas e diz: eu não tenho nada para ofertar a vocês. E a recomendação da Noemi é qual? Voltem para a casa dos vossos pais. Voltem para os vossos deuses. E aí nós vamos ver que a órfã, ela vai ouvir isso, ela vai chorar, ela vai se despedir da sua sogra e ela volta, né? Ela retorna para a sua casa. E aí nós vamos ver esse nome órfã, pescoço, né? Ou nuca, aquela que dá as costas. E ela retorna, ela volta para a casa dos seus pais. A Ruth, ela chora, ela olha para a Noemi, mas ela vai ter um posicionamento diferente. E aí nós vamos ter uma das frases mais belas que nós temos na Bíblia, inclusive eu relatei isso na aula presencial, que no início da minha fé era muito comum os convites de casamento, vi com a expressão que nós vamos falar agora da Ruth. E eu, na minha juventude, eu achava que essa expressão, ela dizia a respeito de um homem apaixonado pela sua esposa, pela sua amada. Só que essa expressão, ela vai surgir de um coração apaixonado, sim. Só que não é de um homem para uma mulher ou vice-versa, é do coração de uma nora para uma sogra. E é aí agora que a Ruth, ela se manifesta, ela olha para a sua sogra e ela vai dizer: não me peças para que eu te deixe. Eu não te deixarei, porque para onde tu fores, irei eu.
Aonde pousares à noite, pousarei eu. Ela diz, aonde você for sepultada, eu serei sepultada também. E aí ela vai fazer uma declaração que nós podemos entender como se também fosse uma declaração de fé, uma profissão de fé. Ela vai dizer, sabe por quê? Porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aí nós podemos entender que diante dessa decisão da vida, a Ruth ela vai se posicionar e ela faz essa declaração de fé. Então, no capítulo 1 e 2, nós vamos ver esse cenário. Ela voltando com a sua sogra para a cidade de Belém, e quando elas estão já chegando na cidade, a cidade entra em alvoroço, né? A cidade vai entrar em alvoroço. E o que alvoroço é esse? As mulheres ficam agitadas da cidade e elas começam a comentar. Venham ver, a Noemi está voltando. E quando elas chegam diante da Noemi, a Noemi está muito arrasada. A Noemi está vivendo luto, ela perdeu o esposo, perdeu seus 2 filhos. E a mentalidade de Noemi diante da dor é uma mentalidade distorcida acerca de Deus. A Noemi acreditava que Deus estava contra ela. A Noemi acreditava que ela estava sendo julgada pelo próprio Deus. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer em afligir os filhos dos homens. Mas na mente da Noemi, Deus estava contra ela. Quando as mulheres chegam e trazem essa fala, Noemi chegou, ela olha e vai dizer assim, por favor, não me chamem mais de Noemi, porque o nome Noemi significa doçura. Mas ela vai dizer, a partir de hoje, eu quero que vocês me chamem de Mara. Mara significa amargura. E ela ainda vai fazer essa declaração, porque a mão de Deus está contra mim. E ela diz, eu saí daqui com as mãos cheias. Ela estava se referindo ao esposo e aos filhos. E ela vai afirmar e dizer, e agora eu volto de mãos vazias. E aí é muito interessante a gente ver essa percepção da Noemi. Ela não conseguia compreender o amor de Deus que estava sobre ela, o cuidado de Deus diante dessa tragédia. Na cabeça dela, ela voltou sozinha, sem nada. Só que ela não voltava sozinha. Ela voltava com a providência de Deus, que era a Moabita Ruth. E aí, nesse capítulo 1 e 2, nós vamos ver essa história, o desenrolar, elas se instalando em Belém, e aí a Ruth saindo para apanhar espigas, porque ela vai dizer, fica em casa, sogra, que eu vou trazer mantimento para nós. E é interessante porque o escritor vai dizer que a Ruth, ela cai por um acaso nas terras de Boaz. E Boaz, fazia parte, ele era um dos familiares da família do falecido, familiar distante. E ele era um homem muito rico, já era um homem de idade, que ainda não havia se casado, era um senhor, e ele tinha essas terras. E a Ruth, quando ela sai para buscar alimento para sua sogra, ela cai justamente na fazenda de Boaz. E é lá na fazenda de Boaz que vai se desenvolver, que vai haver esse encontro entre ela e o Boaz. E uma declaração muito importante que Boaz vai fazer para a Ruth, que eu achei isso muito interessante, é quando ele já tem contato, ele já fica sabendo da história da Ruth, de como ela agiu em relação à sua sogra, como ela abriu mão da cultura, da sua terra, como ela agiu com esse amor altruísta, um amor sem ser egoísta, um amor que se doa pelo outro. Aí, quando ele tem um contato com ela, ele vai dizer, bem-aventurada foi você, Ruth, porque você veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel, né? Então, ela vem se abrigar, 10 minutos ou 10 segundos? Segundos ou minutos? Minutos. Obrigada. E aí, nós temos o capítulo 2, esse encontro aí, da Ruth com o Boaz. O Boaz já começa a agir de benevolência com a Ruth, né? Diz que ela tem toda a liberdade de ficar ali nas suas terras, de colher aquelas espigas e que ninguém iria maltratá-la, ninguém iria fazer mal nenhum para ela. E é interessante aqui, vocês lembram que eu falei logo no início, que esse livro, apesar de estar dentro de ser um livro histórico, ele é regido também por princípios, né? E aqui nós vamos ter um dos princípios que o Deus é o Deus de Israel que se preocupa com o necessitado, não é? Segundo a lei, o que é que a lei dizia? Que na hora
dessa colheita, de colher as espigas, aquilo que caísse do cesto, as pessoas, os homens não poderiam colocar de volta. Por quê? Porque à medida que fosse caindo do cesto, ficaria para alimentar. Alimentar quem? Alimentar os necessitados. E quem seriam os necessitados? Seriam as viúvas, seriam os órfãos, seriam os estrangeiros. Então, veja um princípio aí, né? Muito evidente, muito claro. É o Deus que se preocupa com o necessitado. É o Deus que cuida do necessitado. Então, aqui está, no capítulo 2, terminando, ela consegue esse contato com Boaz, o coração do Boaz já se inclina para a Ruth. E aí, a Ruth, quando chega em casa, capítulo 3, pode passar, Silemar? No capítulo 3 e o 4, nós vamos ver agora a Ruth compartilhando esse encontro com a sua sogra, né? No 2, no 3, ela vai compartilhar e ela vai falar sobre esse homem. Capítulo 3 e 4, né? Então, ela vai compartilhar aí com a sogra. Eu já falei, já adiantei na minha fala aqui, né? A questão da Noemi, o retorno. Capítulo 3 e 4, nós vamos ver ela compartilhando com a sogra esse encontro com Boaz. E aí que a Noemi, ela entende quem é esse Boaz, que ele faz parte aí da família, ele é distante, mas faz parte. Quais eram as implicações? Então, sobre ele também havia uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de cuidar dos bens do falecido, cuidar também da viúva. E é aí que a Noemi, ela vai orientar a Ruth como ela deve se proceder, né, no contato com o Boaz. Existem algumas pessoas que chegam a dizer que a Noemi induziu a Ruth a ter relações sexuais antes do casamento, mas isso não é verdade, né? Nós não vamos ver isso acontecendo na história. A Noemi vai orientar a Ruth, sim, como ela deve se portar, para que o Boaz entendesse que Ruth estava ali e que estava querendo um compromisso com ele. Mas em nenhum momento, depois, quando vocês estiverem lendo a história, vocês vão ver que vai acontecer ato sexual, ou a Noemi estava instigando ou impulsionando a Ruth para que isso acontecesse, né? Então, na realidade, a Ruth é bem ousada no sentido de, né, diante das orientações que a sogra traz para ela é aquela que praticamente vai pedir o Boaz em casamento, né? Então, no capítulo 3, nós vamos ver esse desfecho aí, o Boaz se posicionando, procurando um outro parente mais próximo, falando da realidade dessa família, da Noemi, falando de um bem, né, que essa pessoa próxima teria o direito de fazer o resgate dessa terra, né, que possivelmente havia sido vendida, desfeita, que para ficar e permanecer de novo na família, alguém que era da família compraria. E aí o Boaz vai até esse outro parente mais próximo, explica a situação e ele diz, não quero, porque para assumir a responsabilidade da terra, eu também preciso me responsabilizar pelas mulheres, eu não quero isso, né? E quando ele abre mão, aí o Boaz, ele assume diante da sociedade através aí de um contrato social que havia na época, né, que ele faz publicamente, e ele assume a responsabilidade de se casar com a Ruth. E aí nós vamos ver o desfecho da história no capítulo 4, onde eles se casam, né, e nós vamos ver a Ruth aí gerando, né, ela vai se casar com o Boaz, ela vai de simples estrangeira, empregada, que estava ali trabalhando, no caso, né, estrangeira, para trazer alimento para si, para sua sogra, ela vai se tornar aí a proprietária da terra, ela casa com o fazendeiro. Mas isso não é o ápice da história, não é Ruth se tornar fazendeira, ou a mulher rica, dona da terra. O incrível aí é porque essa moabita, que era uma mulher improvável, ela é alcançada pela graça do Senhor e ela vai fazer parte da genealogia do Salvador Jesus Cristo. E essa história termina com a expressão muito linda das mulheres. No versículo 14 do capítulo 4, as mulheres vão dizer, Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será
recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve. Está falando do menino que nasceu. E ela te é melhor do que 7 filhos. E aí nós vamos ver no finalzinho aí, já no capítulo 20, sendo narrado, a partir do versículo 17, narrando aí a questão da genealogia, quando chega no versículo 20, vai dizer assim, e a Aminadab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E quem é que vem de Davi? É Jesus Cristo, né? Então, o lindo dessa história é ver a graça do Senhor. E aqui eu trago, fechando já o capítulo 4, eu trago a questão da genealogia. E eu só trouxe aqui, não, claro, toda a genealogia, porque ela é grande, mas eu só trouxe o nome de algumas mulheres para mostrar a importância dessas mulheres que estão aí na genealogia. Pode passar aí, a genealogia. Só as mulheres é que estão aí no quadrinho, no retângulo vermelho. Quem são essas mulheres que vão aparecer, que Mateus vai trazer, né? Nós vamos ver aí a mulher, nós vamos ver Tamar, nós vamos ver Raabe, nós vamos ver Ruth, nós vamos ver Betseba e nós vamos ver Maria. Então, aqui nós vamos ter as mulheres que vão aparecer aí de forma explícita na genealogia de Jesus. E olha que lindo, porque não é só Ruth que era estrangeira, gente. Nós vamos ter aí Raabe, a prostituta Raabe, que também foi alcançada pela graça do Senhor e passou a fazer parte da genealogia do Salvador. Pode passar. E aí nós temos a nossa conclusão. A atitude e fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sua sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia de Jesus. E eu termino, eu agradeço aí a compreensão e a paciência de vocês também estarem me ouvindo. E se vocês Glória a tiverem Deus, também coisa boa, alguma né? colocação, quiserem compartilhar ou trazer alguma fala, acho que também cabe esse momento, né, Silemar? Eu não sei como você pensou Sim, esse sim. momento, mas eu acredito que esse momento para esse livro seria o ideal, e depois com o nosso professor, quando ele terminar, traria a fala para ele também. Eu gostaria só de pedir a compreensão dos irmãos. Nós vamos abrir, nesse momento agora, para 2 perguntas. Eu sei que, às vezes, alguém quer fazer algum comentário, né? Mas nós gostaríamos de usar esse momento, de fato, para quem tem alguma dúvida. Algo que a professora Sádia falou, que você não tem essa dúvida e gostaria de perguntar, né? Aí, só Sim. relembrando, não é para você expressar a sua opinião nesse momento. A gente vai ter um momento no final, a gente vai abrir, tá certo? Mas, nesse momento, vamos abrir para 2 perguntas. Eu estou vendo aqui com o irmão José Paulino, não é isso? Ele levantou a mão. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora Sádia, irmão José Paulino. Você é o pastor José Paulino? Sim, Silemar, outra coisa, antes do nosso querido aí pastor falar, no final também do slide eu deixei 2 livros, recomendei 2 livros, Sim. assim, quem tiver interesse, são livros, assim, Sim, maravilhosos, que vão nos ajudar, vão trazer mais um arcabouço cultural e trazer informações que não vão ter no livro e que vão nos ajudar muito, como, por exemplo, esses princípios que eu trouxe estão em um desses livros aí, tá? Então, eu trouxe como recomendação para vocês. Indicação de leitura. Tem a indicação aqui de leitura, que é Roberto Campista, As Mulheres da Genealogia de Jesus, um estudo panorâmico da graça de Deus manifestado na linha do Salvador. E também a história de Ruth, por Robert Chris Ron Jr., o amor sacrificial do Salvador prefigurado na vida de seus ancestrais. Lembrando que eu gostaria de aproveitar para dizer que esse material e todos os outros materiais você pode ter acesso aqui, já vou até botar aqui, olha. Você está no seu grupo aqui, todos estão enxergando aqui meu WhatsApp, no seu grupo, ao tocar no nome aqui em cima, os senhores serão redirecionados aqui para os dados do grupo. E aqui tem o painel da EBD para dirigente, professores e secretaria. É só clicar neste link, vai ser aberto aqui um novo agrupador de links,
Tudo isso aqui, querido professor e dirigente de escola dominical, são materiais para vocês, que eu não vou falar agora para não tomar tempo, mas está aqui, ó, o primeiro item em destaque, material da jornada pedagógica e análise do trimestre. Se você não estiver no grupo, você fale comigo no privado, que eu vou estar disponibilizando para você o link ou lhe colocando no grupo dos professores, tá certo? Então, agora vamos à pergunta. Quem foi que levantou a mão? Foi o irmão José Paulino. Pode habilitar o microfone. Tinha mais uma irmã também que tinha habilitado. Bom, então parece que ninguém tem pergunta, não é isso? Vamos então prosseguir. A paz do Senhor, evangelista José Benito. Por aí já, né? Enquanto ele habilita o microfone, e eu habilito aqui também Amém. o slide dele, eu quero relembrar que está aqui, irmãos, no chat do grupo, tá certo? O link para você solicitar o seu certificado. Alguém informou aí que não está aceitando respostas. Pronto, já habilitei, desculpe, tá? É porque quando terminou o evento eu fechei. Mas agora está aberto. Vocês podem tocar neste link e já solicitar o seu certificado de participação. Se porventura você não conseguir, me solicite pelo WhatsApp mesmo, que eu encaminho para você o link, certo? Pronto, professor Benito, a palavra é sua, fique à vontade. Faltando 10 minutos, eu faço como eu fiz com a professora Sádia, eu mostro a plaquinha para o senhor se nortear e né, se organizar mentalmente né, para os demais slides, tá certo? Fique à vontade, vou colocar aqui para transmitir. Amém. Estão me ouvindo? O som tá bom? Como é que está? Estou ouvindo bem. Se algum irmão quiser, Bem. no Tarcísio também está confirmando que está bom. Pronto. Tá Só, Benito, ótimo. só mais uma informação. Como está chovendo Tá bastante, ótimo. gente, e a conexão ela fica ruim, eu vou pedir uma gentileza a vocês. Todo mundo fechem as câmeras, deixe só a do evangelista. No final, nós vamos tirar aquela foto linda, igual nós fazemos no Templo Central, tá certo? Nós vamos tirar aquela foto, aí todo mundo vai habilitar sua câmera, tá bom? Aí, nesse momento, como está chovendo muito, a conexão está ruim, vamos deixar todo mundo com a câmera fechada, inclusive eu vou fechar a minha também, e só fica do evangelista José Benito. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer a oportunidade de estar participando dessa formação, expressar a alegria de ver tantos irmãos interessados, né? Eu sei que muitos irmãos não puderam participar no último sábado, por causa do tempo ruim, e fiquei muito alegre quando a irmã Silemar expressou o desejo de muitos a quererem que reprisassem a apresentação. Isso demonstra o interesse dos irmãos em cada dia mais adquirir conhecimento e melhorar a sua escola dominical. Se puder passar já, Silemar, já fui apresentado, né? Já pode ir lá para objetivos específicos. Ah, só um detalhe aí, nessa capa aí, volta um pouquinho, por favor. Nessa capa aí, nós temos a coroa, né, da Rainha Esther, e ao fundo, só uma correção, não é um campo de trigo, não, tá certo? É um campo de cevada, né? Porque no livro de Ruth, quando Ruth vai fazer a colheita junto com os segadores, ela vai num campo de cevada. E eu tive a curiosidade de pesquisar, e realmente o grão de cevada aí é muito parecido com a espiga da cevada, é muito parecido com a espiga do trigo, né? Então, na verdade, esse campo ao fundo aí é um campo de cevada, né? Pode passar, por favor. Isso, objetivos específicos. Então, com essa apresentação, eu quero tentar aqui alcançar esses 3 objetivos, que é trazer um panorama do que será abordado. Em segundo lugar, apresentar possíveis dificuldades que enfrentaremos no trimestre. E, por fim, sugerir algumas metodologias de ensinos e dinâmicas que podemos utilizar durante as lições que iremos estudar, tá certo? Eu gostaria que todos pudessem abrissem vossas Bíblias em Esther, capítulo 3, versículos 7 ao 13. É no próximo slide. Pode passar. Esther, capítulo 3, é a base que eu gostaria de usar.
Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora, porque nessa versão o tradutor fez questão de adaptar as datas para o nosso calendário. Então, fica de uma forma mais compreensível, né? Quando nós traduzimos os meses e os dias, fica mais compreensível para a gente. Então, Esther, capítulo 3, versículo 7 ao 13, diz assim: Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançados sortes chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: Há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos, e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de pratas aos administradores do governo, para serem depositadas no tesouro do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, filho de Emadata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: A prata e o povo são seus, faça com eles o que lhes parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados no único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Muito bem, pode passar, por favor. Então, nós fizemos uma leitura aí no livro de Esther, e dando continuidade à lição, nós teremos um segundo livro que será abordado nessa revista, que é o livro de Esther, né? A nossa professora irmã Sádia, ela abordou a parte que cabe ao livro de Ruth, e nós iremos abordar a parte que cabe ao livro de Esther. Para contextualizar, eu coloquei aqui qual momento histórico aconteceu a história de Esther, tá certo? Então, a irmã Sádia, ela bem pontuou, né, que o livro de Ruth, ou a história de Ruth, acontece ali no final do período dos juízes que se estende de 1375 a 1050 a.C. Provavelmente o livro de Ruth, ele se encerra aí nesse finalzinho aí, já próximo do ano 1050. E o livro de Esther, ele vai, a história de Esther, ela vai ocorrer por volta do ano 483 a 473 a.C. Para a gente ter uma base aí, dá mais ou menos 560 anos de diferença entre a história de Ruth e a história de Esther. A gente pode, a título de curiosidade, fazer uma comparação com a história do Brasil, né? Brasil, nós temos aí mais ou menos 524 anos, levamos em consideração que realmente Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil no ano de 1500, estamos no ano de 2024, então, só de história do Brasil, nós temos 524 anos. A história, ou o tempo entre a história de Ruth e a história de Esther é maior do que a história do Brasil nesse momento que estamos gravando esse vídeo. Um outro ponto que nós precisamos compreender é a cronologia bíblica. No próximo slide, vocês poderão ver que a cronologia bíblica, ela não segue a ordem que está na própria Bíblia que nós usamos. A professora Sádia bem pontuou a organização do livro da Bíblia Sagrada sob a ótica dos judeus, né? A Bíblia judaica. Nós temos uma organização um pouco diferente. Então, a nossa organização bíblica,
do Velho Testamento, ela se divide em livros históricos, né? Perdão, Pentateuco, depois livros históricos, livros poéticos e sapienciais, depois nós teremos os livros proféticos. O problema é que essa organização faz com que a gente pense que alguns livros aconteceram em alguns momentos que não bate com a história. Vou dar um exemplo aí, se você olhar aqui no slide, do lado esquerdo, tem lá em cima, no Antigo Testamento, à esquerda tem o livro do Gênesis. E você percebe que, em ordem cronológica, à direita está o livro de Jó. Por que está o livro de Jó? Se nós fôssemos organizar a Bíblia em ordem cronológica, o livro de Jó ele acontece enquanto o livro de Gênesis está se desenvolvendo, enquanto a história que está relatada no livro de Gênesis está se desenvolvendo. Então, Jó, provavelmente, segundo alguns estudiosos, ele era contemporâneo ali de Abraão, de Melquisedeque e tantos outros. Então, vocês percebem, olhando para esse slide, que o livro de Ruth está ali, ó, ao lado do livro de Juízes, tá certo? Ou seja, o momento histórico em que os juízes estavam ocorrendo em Israel é o momento histórico lá no finalzinho que aconteceu a história de Ruth. Indo aqui para o lado direito, abaixo de onde está a palavra nome momento, nós vemos aqui o livro de Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Mais à direita nós vamos ver Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, e mais à direita vamos ver os Salmos. Por quê? Porque no momento histórico do 1 Reis, 2 Crônicas, é o momento histórico do rei Salomão. E nós sabemos que o rei Salomão ele escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu Cânticos. Mais abaixo, nós vamos ver o momento histórico do 2 Reis e todos os profetas que profetizaram nesse momento histórico. E os Salmos, você vê mais à direita, você vê que durante um longo período da história de Israel foi usado para escrever o livro dos Salmos, né? Lá embaixo, nós vamos ver já o livro do profeta Daniel, ou o momento histórico em que aconteceu a história do profeta Daniel. À direita, o profeta Ezequiel. Mais abaixo, vemos o livro de Esdras e à direita, o livro de Esther. Então, nós percebemos que, embora o livro de Esther, na nossa Bíblia, esteja antes dos Salmos, porque ele é o último livro da organização dos livros históricos, ele não acontece antes dos Salmos, ele não acontece antes dos profetas Joel, dos profetas Naum, Jeremias e tantos outros. A história de Esther vai acontecer depois desses profetas. Então, é interessante e é importante nós sabermos contextualizar o momento histórico em que Esther está inserido, porque na nossa Bíblia, o livro de Esther ele está antes dos livros poéticos e sapienciais. Se puder passar, eu agradeço. Então, pensando nisso, nós vimos ali que o livro de Esther, ele acontece ali depois do profeta Daniel. Nós chegamos à seguinte conclusão, que a história de Esther vai acontecer após o exílio babilônico, tá certo? Estudando a história aí, você vai perceber que o profeta Daniel, ele pega o período de Nabucodonosor, o período babilônico, né, do exílio judaico, mas ele também já pega ali o início do período persa, né, do Império Persa. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, o decreto de Ciro, decretando que o povo judeu retornassem para a sua terra. O nosso comentador, o pastor Silas Queiroz, né, se não me engano, ele pontua dizendo que, embora o imperador Ciro tenha decretado que os judeus retornassem para Jerusalém, para a Judéia, apenas 50 mil pessoas voltaram para a Judéia. Mais de 1 milhão de judeus permaneceram ainda na região da Babilônia, que agora vai ser chamada Pérsia, certo? É muito interessante a gente saber disso, para a gente poder contextualizar por que Esther, por que Mardoqueu ainda estão na região da Pérsia, se já havia tido um edito, né, para que o povo judeu voltasse para a Judéia. Depois de Ciro, nós vamos ter um personagem chamado Dario, o Grande. Eu sei que na Bíblia e também na história existiram vários Dario, mas esse aí foi casado com a filha de Ciro, e ele vai vir a ser o pai de Xerxes. Pode passar, por favor? Isso. Então, Xerxes, e que na Bíblia vai estar como Assuero, em algumas versões da Bíblia vai estar como Xerxes primeiro, ou Xerxes, em outras versões da Bíblia vai estar como Assuero. É apenas uma questão de tradução, uma tradução para o grego
e algumas versões que ainda está com o nome em aramaico, tá certo? Então, mas são os mesmos reis. A passagem de referência aí é Esté, capítulo 1, versículo do 1 ao 2. E esse rei Xerxes, ele é muito conhecido, né, na história. É o rei que assume ali o Império Medo-Persa. Ele vai se destacar por vencer grandes batalhas no Egito, ele vai conter uma revolta na própria Babilônia, mas ele fica mais conhecido pelas suas jornadas na Grécia. Uma das batalhas mais conhecidas é a Batalha das Termópilas, que até hoje é encenada em alguns filmes, né? Que é aquela Batalha dos 300 de Espartas, e ele vai se destacar por essa batalha. Ele tenta fazer o que o pai dele não fez, né? O seu pai, Dario, o Grande, ele iniciou uma batalha pela Macedônia, ali naquela região, conhecida como Guerras Médicas. E essa batalha, seu pai perdeu, depois que ele assume o trono, ele se organiza, segundo alguns historiadores, mais de 1 milhão de soldados persas foram para a Grécia. Outros historiadores vão dizer que foi apenas 200 mil soldados, que já é muita gente, né? E ele vai fazer a Segunda Guerra Médica, mas ele também sai derrotado dessa guerra. A história vai dizer que depois disso, ele volta para a capital da Pérsia, que está nesse momento em Suzã, e ele vai morrer por volta de 465 a.C. O rei Assuero, ou rei Xerxes, ele é um dos personagens principais dessa história. No próximo slide, nós vamos ver a rainha Esther. Ela é a personagem principal dessa história. Como disse a nossa professora irmã Sádia, ela é a protagonista dessa história, tá certo? Seu nome em hebraico é Hadassah, ou Adassa, significa murta, é uma planta perfumada de flores brancas, muito usada para ornamentações em festas e em casamentos. Seu nome Esther é um nome persa, significa estrela ou uma estrela. A Bíblia vai nos mostrar que ela é prima de Mardoqueu. E nesta lição nós vamos ver virtudes e falhas que a rainha Esther ela tem. Eu destaquei ali na apresentação, no último sábado, como a Bíblia é interessante, né? Porque a Bíblia ela não trata somente das virtudes dos seus heróis, mas também faz questão de destacar as falhas que esses heróis cometeram. As virtudes para que nós possamos imitar e as falhas para que nós possamos evitar. Pode passar, por favor. Um outro personagem muito importante neste livro é o judeu Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que ele é filho de Jair, da tribo de Benjamim, e ele vai se tornar pai adotivo de Hadassah, no caso Esther. Ela é prima de Mardoqueu, seus pais morrem quando ela ainda é muito criança, e então Mardoqueu vai adotá-la e vai criá-la como sua filha. Um outro ponto importante na história de Mardoqueu, neste livro, é como ele é fiel aos seus princípios e ao rei. Nós vamos ler que ele vai desbaratar um complô contra o rei, né? Eunucos estavam ali tentando fazer um complô contra o rei para tentar matá-lo, e é Mardoqueu quem descobre e faz com que esses eunucos depois paguem. Ele também vai ser destacado neste livro porque ele sofre o ódio pela sua posição, ou seja, pelos seus princípios, e também pela sua origem. Uma das lições que vai ser abordada nesse trimestre vai tocar bastante nesse ponto, que é o antissemitismo, tá certo? Ele também vai exortar Esther sobre o mal que viria sobre os judeus, e depois, ao final do livro, ele vai se tornar um grande líder no Império Persa. Nós sempre destacamos o livro de Esther pela personagem Esther, que é a personagem principal desse livro, mas Mardoqueu, ele fica ali, creio eu, em segundo lugar nessa história, como um personagem muito importante dessa literatura. Pode passar, por favor. De maneira geral, nós podemos perceber que o livro de Esther, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre política, ele vai falar de princípios, ou seja, guardar princípios, né? Ele vai falar de perseguição, ele vai falar de ação, de se arriscar para fazer o bem, no caso. Ele vai falar também da providência divina e vai falar da justiça divina. Então, é um livro que tem apenas 10 capítulos, é um livro bastante interessante, bom de ler, fácil de ler. Eu aconselho que os irmãos que vão ensinar leiam mais de uma vez, tá certo? E se esmerem no conhecimento deste livro,
porque será um livro que será abordado e é um livro que fala bastante ao nosso coração, creio eu, tá certo? Se puder passar, no próximo slide, acho que está travando aí, né? Agora foi, muito bem. Eu, diferente da professora Sádia, eu preferi abordar as lições que falam sobre o livro de Esther. Eu não vou comentar as lições, porque não daria tempo, mas eu gostaria de apenas sugerir algumas coisas, apresentar algumas dificuldades que talvez nós possamos encontrar ao ministrar essas lições, tá certo? Então, a lição 6, ela vai falar sobre o livro de Esther. Depois do livro de Ruth, vai apresentar o livro de Esther. E aí eu gostaria de sugerir para os professores que usassem a seguinte metodologia nesta aula. Comece fazendo com que seus alunos contem a história. Nós tivemos ali uma apresentação com o professor Pedro, e ele falou sobre metodologia de ensino. Foi bastante proveitoso. Eu já conheci algumas metodologias, já dei aula em faculdades, e sempre tive um apoio de pedagogos que nos ajudavam a formular a aula, a fazer o plano de aulas, e diversificar a forma como nós iríamos apresentar o conteúdo para que houvesse um melhor proveito dos alunos. Eu achei muito interessante algumas metodologias que ele trouxe naquela aula, e algumas eu já até apliquei na Escola Bíblica Dominical, onde eu congrego. Queria até fazer aqui menção ao irmão Wilker, né, presbítero Wilker, que está participando da live, ele é dirigente lá do Colina do Sul, da Escola Bíblica. Deus te abençoe, meu amado irmão Wilker. E então, eu gostaria de também sugerir algumas coisas que nós poderíamos fazer. Então, na lição 6, eu acho que seria interessante nós conhecermos os alunos, dos alunos, qual o conhecimento que eles têm dessa história. Foi uma das práticas que o nosso professor Pedro, ele sugeriu ali, né, que nós pudéssemos entender qual o nível de conhecimento que cada aluno tem sobre o assunto que vai ser abordado. Então, como seria isso? Você pode começar a aula e pedir que os alunos contem a história de Esther. Antes de você abordar qualquer assunto nesse dia, você pode pedir. Então, você pede, por exemplo, lá o irmão Zezinho, você diz, irmão Zezinho, comece contando o livro, contando a história de Esther, e aí ele vai começar contando, e aí, de repente, você interrompe ele e passa para outro irmão, para dizer, agora o irmão fulano continua, o irmão Antônio continua. E aí você vai, com isso, movimentando a sua sala, tá certo? Para que eles possam contar a história da melhor maneira que eles puderem, e, ao fazer isso, você, como professor, vai estar avaliando o nível de conhecimento que eles já têm da história. Se você perceber, por exemplo, que eles têm pouco conhecimento, então você vai se focar mais na história. Se você perceber que eles já conhecem bastante a história do livro de Esther, você pode, então, se aprofundar mais em outros aspectos dessa lição, como princípios que estão por trás, ou temas transversais, que lá no final eu vou falar, tá certo? Então, é uma dinâmica que você pode fazer na sua sala de aula, com o intuito, com o objetivo de conhecer o nível que os seus alunos têm sobre o assunto, tá certo? Um outro ponto que nós podemos ter nesta lição inicial, essa lição 6, sobre o livro de Esther, é uma dificuldade que algumas pessoas podem levantar, que seria a seguinte dificuldade: como explicar um livro que não tem a palavra Deus ser canônico? Quando a gente começa a estudar o livro de Esther, nós percebemos que do seu primeiro versículo até seu último versículo não existe a palavra Deus, Senhor, Jeová, não existe. É somente contado a história de Esther. E aí alguém pode levantar esta dúvida: como é que pode um livro que não tem a palavra Deus estar na Bíblia, ser canônico? Aí a resposta está neste princípio teológico chamado Deus absconditus. E a base está em Isaías 45:15. Fazendo só uma correção aí no slide, que não é Isaías 45:14, tá certo? É Isaías 45:15, que diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então, nós vamos ver na Bíblia Sagrada, em alguns momentos, Deus agindo sem ele aparecer. E o livro clássico para nós falarmos sobre isso é justamente o livro de Esther. Embora o livro de Ruth também tenha esse mesmo princípio. Eu vou explicar por quê. A nossa professora Sádia contou muito bem a história de Ruth. Só que, se vocês perceberam, em nenhum momento
ela contando a história, ou se você for ler o livro, você vai perceber uma ação direta de Deus. Você não vai ver uma ação direta de Deus, como, por exemplo, nós temos lá no Gênesis, ou como nós temos, por exemplo, no Êxodo, onde quando Moisés vai sair, nós vemos Deus agindo miraculosamente, abrindo o mar. No livro de Ruth, nós não encontramos Deus agindo diretamente, mas nós percebemos nas entrelinhas, tá certo? Por trás do texto, a ação de Deus. Por exemplo, olha que coincidência, né? Ruth volta com Noemi, tá certo? E ela encontra justamente Boaz, que era um homem filho de uma ex-prostituta, Raabe, e que talvez por ser filho de uma prostituta não conseguia se casar. Olha que interessante, né? Então, Boaz já era um homem que tinha posses, ele tinha um campo, mas ele não tinha nenhuma mulher com ele. E nós podemos enxergar nisso numa coincidência, ou melhor, vermos nisso a ação de Deus, Deus agindo, tá certo? Então, assim como Deus agiu de forma oculta lá no livro de Ruth, Deus também vai agir de forma oculta na história de Esté. Se puder passar, por favor. Na lição 7, nós vamos ver a lição com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esté. Qual a dificuldade que nós podemos encontrar ao expor essa lição? Na história, né, nós vamos ver que o rei ele quer expor a sua rainha. Ele está dando um grande banquete, e aí ele chama a rainha, e a rainha se nega a ser exibida como uma peça, como uma joia, um objeto, né? E aí, qual é a dificuldade que nós podemos encontrar nessa lição? Uma mulher deve obedecer ao seu marido cegamente? O desejo do rei era sensato? Então, são problemas que nós podemos encontrar ao estar ministrando essa lição, de argumentar, principalmente classe de irmãs, classe de irmãos também, né? Mas imagina assim, um tema transversal que nós podemos abordar nesta lição. A rainha Vasti, ela se negou a ir atender o mandado de um rei. E não que aquele mandado daquele rei fosse correto. Ele estava querendo expor a sua rainha como um objeto. Mas ela, ao se negar, ela perde a sua coroa. E aí nós podemos, por exemplo, traçar um paralelo com o argumento que Paulo traz lá em Coríntios, né, dizendo sobre a mulher que tem um marido que não é crente. Você pode fazer essa discussão na sala. O marido que tem uma esposa que não é crente. Como é que você deve tratar com essas pessoas? Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus e o seu cônjuge não aceita. Então, é uma lição que nós podemos encontrar alguma dificuldade e devemos, com muito carinho, com muito amor, pedir discernimento a Deus, orar, né? Nós devemos conhecer os nossos alunos. Cada professor deve conhecer a sua turma e saber quais são as dificuldades que eles têm. Então, você pode, mesmo a lição falando de um tema, você pode trazer um tema transversal, que também foi um argumento trazido pelo professor Pedro na última palestra, para que nós possamos, assim, ter um resultado na escola dominical. A escola dominical não pode ser somente um local onde a gente vai despejar conteúdo, mas ele também tem que ter um resultado, né? Nós temos que ter metas para ser alcançadas, e eu costumo fazer isso, eu costumo ver os meus alunos e ver como é que eu posso melhorar eles espiritualmente, como é que eu posso melhorar eles. Eu sempre digo assim, eu faço projetos individuais para cada aluno. Então, aquele aluno já tem conhecimento bíblico, mas ele tem um problema familiar. Como é que a gente pode trabalhar isso na escola dominical? Então, eu acho que essa lição é bastante interessante se nós conseguimos trazer e argumentar em cima dessa dificuldade, tá certo? A próxima lição, a lição 8, no próximo slide, ela vai ter como título A Resistência de Mardoqueu. E aqui uma metodologia, uma dinâmica que vocês podem usar, é fazer uma comparação entre Mardoqueu e José. Você pode criar um quadro branco, ou numa folha, colocar de um lado o nome de José do Egito, no caso, né? E do outro lado o nome de Mardoqueu, pedir para seus alunos eles tentarem descrever, tá certo? Quais os princípios que cada um manteve e quais as consequências que eles tiveram por ser fiel a Deus. Então, por exemplo, José, ele escolheu não se deitar com a esposa de Potifar. E qual foi a consequência que ele teve com isso? Aí você pode fazer um paralelo com Mardoqueu. O que é que Mardoqueu escolheu? Foi na área sexual? Não, Mardoqueu, ele preferiu não se curvar diante de Amã. Então você pode fazer ali um paralelo e mostrar que muitas pessoas
quando se posicionam, elas trazem problemas para a sua vida. Mas nós, como cristãos, devemos sim nos posicionar. É a dificuldade que nós vamos encontrar nessa lição. Argumentar com seus alunos. Por quê? Porque hoje nós percebemos que muitos crentes na igreja não estão se posicionando. Vou dar um exemplo. Na atualidade agora, estamos enfrentando um grande debate sobre a questão do aborto. E quantos cristãos estão no trabalho, na escola, na universidade, e preferem se eximir de falar sobre esse assunto com seu colega, com seu superior, até muitas vezes por medo de perder seu emprego ou algo desse tipo. Só que nós somos, ou nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Então, nós não podemos nos eximir de nos posicionar, de mostrar a verdade. Porque se nós nos calarmos, o mal vai prevalecer. Então, que nós possamos aplicar essa dinâmica e abordar esse tema nessa lição, tá certo? A lição 9, próximo slide, ela vai falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, pedir que encarecidamente vocês pudessem fazer essa dinâmica na igreja de vocês. Essa dinâmica, essa metodologia, perdão, ela não foi criada por mim, ela foi sugerida pela própria lição. Se vocês forem olhar a lição, vai ter lá essa metodologia de ensino, tá certo? Só que eu, lendo, eu tentei melhorar ela ainda mais para a nossa realidade. O que é que diz na lição? Ela pede que você, como professor, peça aos seus alunos que tragam, tá certo, imagens do Holocausto. Por quê? Porque esta lição ela vai abordar a questão do antissemitismo, que está sendo muito recorrente nos tempos atuais, tá certo? Então, essa lição, ela vai pedir que se aborde. Vou trocar aqui o fone, que está delicado, descarregando. Essa lição vai pedir que se aborde essa temática do antissemitismo, tá certo? E aí, eu queria sugerir o seguinte, né, que os alunos não só trouxessem imagens do Holocausto, mas também trouxessem imagens da igreja perseguida. Se nós pesquisarmos hoje, nós vamos ver muitas imagens, fotos que tem sobre a igreja perseguida. E que vocês fizessem um mural. Você pode usar um cartaz, uma cartolina, um isopor, e faz um mural, tá certo? Junto com os alunos, para não atrapalhar a aula. Faz depois da aula, quando terminar a aula, você chama um ou dois alunos e faz uma colagem, tá certo? Coloque versículos bíblicos para expor esta realidade da perseguição contra Israel e também da perseguição contra a igreja. E aí eu gostaria de sugerir que fizesse uma ligação, né, um intercâmbio com o Departamento de Missões. Porque esta lição ela vai ser abordada no dia 1º de setembro. É o primeiro domingo do mês. Algumas igrejas, nesse dia, é culto de missões. Em outras igrejas, é no segundo domingo, mas não tem problema. Então, seria interessante que vocês pudessem fazer este mural, tá certo? Combinasse com o seu agente de missões para que à noite vocês apresentassem, expor esse mural lá junto com a equipe de missões. E mais interessante ainda, se vocês pudessem pedir para que fizesse uma oração missionária nesse dia. O agente de missões chamaria a igreja, chamaria a classe da escola dominical para fazer uma oração missionária sobre esse tema. Eu acho que seria bastante interessante fazer essa interligação de departamentos. Eu sempre gosto de fazer essa ligação entre os departamentos. Naquela lição que houve sobre missões, eu conclamei o povo para a gente aumentar a oferta missionária na nossa congregação, e a gente obteve um resultado muito expressivo, foi uma bênção, tá certo? Então, eu peço que vocês façam essa ligação do departamento de missões com a classe da escola dominical. Eu creio que vai atrair mais pessoas e terá um resultado bastante interessante. Vamos avançar para a lição de número 10, que tem por título o plano de livramento e o papel de Esther. Qual é a dificuldade que nós podemos encontrar? Muito bem, já vi aí, 10 segundos, né? Qual a dificuldade que nós podemos encontrar? É que o palácio fez Esther omissa em relação ao genocídio arquitetado por Amã, né? Isso é uma impressão minha. Eu, quando leio o texto, eu estou trazendo a dificuldade que eu tive. Eu penso que Esther, mesmo sabendo, porque quando você lê o texto sagrado, você
percebe que Esther se incomoda porque Mardoqueu está com roupas rasgadas, com cinza sobre a cabeça. Há um decreto, nós lemos no início da apresentação, há um decreto para que todos os judeus sejam mortos, tá certo? Feito por Amã. E Esther está no palácio, ela não se incomoda com isso. Ela só vai se incomodar quando Mardoqueu vai provocar Esther, tá certo? Então, é uma dificuldade que nós podemos encontrar de explicar por que Esther não se incomodou, tá certo? Será que ela foi omissa? Eu tenho essa visão. Talvez algum irmão tenha uma visão diferente, você pode abordar isso na sala de aula. Qual metodologia você pode utilizar nesta lição? Você pode iniciar a aula fazendo uma discussão com os alunos sobre a omissão de alguns cristãos acerca de temas que biblicamente são inegociáveis. Então, eu acho que seria bastante salutar você começar a aula perguntando: vocês já se posicionaram, por exemplo, acerca do aborto? Vocês já se posicionaram acerca, por exemplo, de liberação de drogas? E por aí vai. São temas que nós, como cristãos, devemos nos posicionar e lutar e sermos contra, tá certo? Com base bíblica. Cuidado, irmãos, viu? Para você não ser pego em falas hipócritas, vamos dizer assim, né? Eu vou até ser aqui um pouco rude, porque, assim, eu vejo alguns irmãos na igreja defendendo, ou seja, sendo contra o aborto e defendendo a vida. O argumento é: nós somos a favor da vida. Mas são os mesmos irmãos que, quando vê, por exemplo, um bandido praticando algum mal, ele vai dizer: bandido bom é bandido morto. Então, eu acho que esse tipo de colocação, eles são contradizentes, tá certo? Nós, se somos a favor da vida, somos a favor da vida de maneira geral. Eu acho que o certo é assim: ó, bandido bom é bandido preso pagando a sua sentença. Agora, esse bandido, ele é carente da graça de Deus, e nós temos que ir lá, evangelizar e ganhar sua alma, tá certo? Ele deve cumprir a sua pena de maneira integral, creio eu, tá certo? Mas nós não podemos desejar o mal dele. E o maior exemplo que nós temos disso é o próprio Cristo, que na cruz, tá certo? Na cruz, ao lado de dois ladrões, não se furtou de salvar um que clamou por misericórdia ao Senhor, tá certo? Então, eu acho que não combina com o crente dizer que bandido bom é bandido morto. A lição de número 11, se puder passar, para a gente já terminar, ela vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Uma boa dinâmica que você pode apresentar, ou que você pode realizar na sala, é uma dinâmica chamada o castigo. Vou falar aqui bem rápido, mas depois vocês terão acesso ao material e poderão ver como é que ela se executa. Você vai reunir a sua classe, vai escolher alguns irmãos para participar, pode ser todos. Cuidado para não tomar muito tempo nessa dinâmica, e você perder tempo de exposição da lição. Mas o objetivo, aliás, a dinâmica dessa lição, a dinâmica seria assim: você vai escolher pessoas, vai dar para ela um papelzinho, e nesse papel tem que ter assim, ó: castigador, o castigo e o castigado, tá certo? O castigador é o nome do aluno. O castigo é a prenda ou castigo que a pessoa deve realizar. E o castigado é a pessoa que ele quer castigar. Então, por exemplo, você vai pegar lá o irmão Zezinho, ou a irmã Maria, ela vai botar o nome dela, Maria. Aí o castigo: pegar água para todos os alunos da sala. E quem ela quer castigar? A irmã Zefinha, por exemplo. Você vai pegar todos os papéis dos alunos que estão participando dessa dinâmica, e na hora de você executar o castigo, você vai inverter o quadro. Você vai dizer: Deus mudou o quadro. Quem queria castigar é quem vai ser o castigado. Então, a irmã Maria, que queria que a irmã Zefinha servisse água para todo mundo da sala, é ela que vai agora servir a água, tá certo? Qual é o objetivo desta dinâmica? É mostrar como Deus, ele transforma as coisas, como Deus, ele muda o quadro, tá certo? Então, é uma dinâmica que eu acho que ajuda a fazer com que a classe tenha momentos ali de interação entre os alunos, tá certo? E também ajuda a gente a compreender a própria lição, porque a lição 11 vai falar sobre a humilhação de Amã, que queria matar Mardoqueu, preparou uma forca, mas no final ele é que morre enforcado na forca que ele mesmo preparou, certo? Pode passar, por favor, a lição 12, o banquete de Esther. Uma outra dinâmica que você pode fazer nessa lição: você pode formar 2 grupos, tá certo? E pedir que estes grupos achem ações divinas no livramento do seu povo.
Lembre-se que lá no início nós falamos que uma dificuldade que pode contar no livro de Esther é o nome de Deus não existir, mas não ter o nome de Deus no livro de Esther não significa que Deus não agiu. Então você pede para que seus alunos ali, durante 5 minutos, 10 minutos estourando, eles tentem encontrar qual foi a ação divina para que houvesse libertação do povo. E aqui eu estou listando 2 ações, tá certo? Que nós percebemos a mão de Deus. Por exemplo, a primeira ação, Deus tirou o sono de Assuero ou de Xerxes, né? A história vai dizer que o rei não consegue dormir, ele manda trazer os livros das crônicas do rei, e quando ele lê lá que um certo Mardoqueu ajudou ele a se livrar de um atentado, ele pergunta o que é que fez, o que é que se fizeram para este homem? Aí os seus servos disseram nada. Aí ele, na hora, quem que vai entrando? Na hora, né? Não é coincidência, isso é providência divina. Na hora, quem está no palácio? No pátio do palácio, é Amã. O rei manda perguntar, tem alguém aí fora no pátio do palácio? Tem, Amã. Amã tinha justamente vindo com o intuito de pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas Deus vai na frente, faz o rei perder o sono, e aí então o rei lê que Mardoqueu agiu em seu favor, e aí ele pergunta a Amã, qual é a coisa que se deve fazer ao homem a quem o rei quer honrar? Aí Amã acha que é ele mesmo, né, na sua soberba, ele vai dizer, pega este homem, monte no cavalo do rei, com a roupa do rei, coroa do rei, pega um oficial do rei e saia dizendo pela rua, este é o homem a quem o rei quer honrar. Então nós percebemos aí uma providência divina, né? Tá certo? Outra providência divina, a própria ida de Amã, né? Porque Amã, ele poderia ter ido depois, mas ele tenta ir mais cedo para justamente ele ficar com a sua alma alegre, porque a história vai dizer que a rainha Esther, ela quer fazer um banquete, ela convida ele para um segundo banquete, ele sai muito alegre, achando que é alguma coisa, mas ele se entristece quando vê que Mardoqueu não se curva perante ele. Então ele recebe o conselho, vá ao rei e peça a cabeça dele, e assim a tua alma ficará alegre. E aí ele percebe e vai mais cedo, antes do banquete, que ele teria que participar, ele vai antes, tá certo? Ele vai justamente no momento em que o rei pergunta, tem alguém aí? Então são momentos que nós percebemos a, a providência divina. Por fim, a lição número 13, puder passar, muito bom, vai falar sobre Esther, a portadora das boas novas. É uma lição que vai encerrar o trimestre, e eu peço que vocês, nessa lição, sugiro, né? Não vou pedir, vou sugerir, que vocês ressaltem que Deus está no controle de todas as coisas. O tema da revista é esse, né? O Deus que controla todas as coisas. E que ele não só controla todas as coisas, como ele usa quem ele quer. Essa lição, essa revista, perdão, ela deixa bem claro que Deus é o mesmo Deus é aquele que usa uma estrangeira e usa uma rainha, certo? Então nós vamos perceber a forma como Deus age. E, por fim, nós vamos perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Nós, muitas vezes, somos um pouco, não vou dizer machista, mas às vezes nós achamos que Deus só usa homens, que Deus só tem servos, varões para Deus usar. Não, Deus usa também mulheres. Nós vamos ver na Bíblia grandes mulheres de Deus, mulheres que foram usadas por Deus. Nós devemos destacar. De trás de um grande pastor, de trás de grandes pastores, tem mulheres que sustentam o seu ministério em oração, em intercessão. Tem esposas que sustentam o seu ministério, tá certo? Nós temos grandes mulheres na nossa igreja que têm feito trabalhos abençoados. E não há demérito nenhum nós reconhecermos isso e glorificarmos a Deus por isso, tá certo? Em Atos 10:34 diz, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pode passar, por favor? Quero concluir desejando que você seja bastante produtivo nesse trimestre, que o nome de Deus seja glorificado no seu trabalho, tá certo? Se você quiser me seguir no Instagram, tá aí no Instagram. No YouTube eu tenho um canal onde eu posto alguns vídeos. Provavelmente eu vou postar esse vídeo também. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, estamos abertos aí a perguntas. Pronto.
Gostaria, então, os irmãos. Irmão José já levantou a mão. Pode fazer pergunta, irmão José, tanto para ele quanto para a professora Sádia. Os irmãos podem ficar à vontade. Agora, esse momento, né, é de vocês, né? Podem fazer alguma observação também, caso queiram. Fiquem à vontade. Não precisa nem levantar a mão, já pode habilitar o microfone e falar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se alguém tiver com alguma dificuldade no microfone, vocês vão ver aí que tem um microfone e tem um videozinho. É só tocar no microfone e o vídeo e vai ser habilitado, tá certo? Enquanto alguém queira aí falar alguma coisa, queira habilitar o microfone, eu gostaria de aproveitar, antes que todos saiam da sala, né? Silemar, Quem se eu quiser... pudesse te interromper, Sim, Silemar, pode falar. Eu gostaria somente Pode. de destacar somente 3 pontos que eu acho que eu não tive tempo de falar na outra palestra, que são temas Certo. transversais. Pode falar, Benito, fica por cá. Pronto. Quais são os temas transversais que a gente pode abordar nessa lição? Decisões erradas. Então, quando você for expor essa lição, você pode encaixar na lição 6, na lição 7, como decisões erradas trazem consequências para a nossa vida, né? É o caso da Rainha Vasti. O que seriam temas transversais? Nosso professor Pedro, ele pediu que nós abordássemos temas transversais. Então, você conhece o seu aluno, você sabe as dificuldades que ele tem na sua família, na sua vida espiritual, e você pode adaptar o tema da lição, sem sair da lição, mas adaptar para a realidade do seu aluno. Então, por exemplo, um aluno que você tem, que constantemente toma decisões erradas, encaixa-se nessas lições que nós iremos abordar, tanto de Ruth quanto de Esté, né? Porque o marido de Ruth, ele escolhe sair e ir para uma terra estrangeira. Talvez se eles tivessem ficado na Judéia ali, não tivesse ocorrido esse fato tão triste com eles, tá certo? O outro tema transversal que a gente pode abordar é problemas entre marido e mulher, tá certo? Nós vamos ver aí como uma mulher não soube lidar e perdeu o seu casamento, e, em contrapartida, nós vamos ver uma outra mulher, que é Esté, e de forma humilde, de forma sutil, ela vai se destacar e vai se tornar uma rainha, né? Por fim, existe um outro tema transversal que nós podemos abordar nestas lições, que é resistindo às perseguições. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos sofrendo uma censura velada. Então, muitos alunos, principalmente quem trabalha e quem estuda na faculdade, sofre perseguição, sofre acepção, sofre preconceito por ser cristão. Quando a gente chega num canto e diz que é crente, logo a gente enfrenta alguns olhares e perdemos muitas vezes oportunidades por isso. Então, nós podemos, conhecendo o aluno, abordar de uma maneira mais direta esse assunto na sala de aula, com o intuito de fazer com que o nosso aluno tenha um crescimento espiritual. Amém? Perfeito, Benito, muito obrigada. Vou aproveitar aqui para destacar, para quem entrou, né, depois que eu falei, tanto no grupo aqui, que é o grupo amarelinho, que é por setor, quanto no grupo de dirigentes, tem o mesmo link. Ao tocar lá em cima no nome do grupo, o professor e o dirigente da IBD poderá ter acesso ao painel para dirigentes de IBD. E eu quero destacar 2 links aqui principais. O primeiro é desse aqui, ó, material da jornada pedagógica. Então, toda a jornada pedagógica e análise do trimestre que nós estamos fazendo no Templo Central, os irmãos podem ter acesso aqui, mesmo que você formate seu celular, se você perdeu, você teve acesso lá atrás e sem querer apagou, tanto está aqui todo esse trabalho, todo esses estudos que foi feito por Benito, por Sinara e Pedro na parte de professores de jovens e a professora Sádia, tá certo? Como você também tem acesso ao material para EBD, para além das 4 paredes, o perfil, o papel e o perfil do professor e o plano de ensino, função e estrutura. Então, está aqui para o professor. O outro link que eu quero destacar é o marketing da lição de adultos. Nós contratamos um link
e os professores podem usufruir deste link, onde tem um material que você pode utilizar nos seus grupos de WhatsApp. Então, aqui tem um vídeos da chamada da lição, tem você, quem gosta de mandar a leitura diária, ao invés de estar digitando o versículo, pode mandar aqui, tá certo? E ainda tem aqui uma parte 2. A parte 2 é para quem gosta de trabalhar com infográfico, com slide. Então, todos os professores aí de adultos já têm um aparato para trabalhar melhor a parte de falar para o aluno, a escola bíblica, né? Nós ficamos durante a semana falando. Então, nos grupos de WhatsApp, vocês podem utilizar, né? E no dia da aula, vocês podem utilizar os slides, que são aqui, são bons slides, olha, com boas imagens. Aqui está em PDF, você pode mandar para os alunos. Aquele aluno que não comprou a lição, né? Você pode utilizar, enviar aqui para ele, ó, não vai estar tudo, mas vai estar a síntese, né? Alguns tópicos, os irmãos podem utilizar, tá certo? Eu gostaria também de informar que eu fui identificando aqui alguns irmãos aqui pelo nome, e eu já mandei no seu privado o link de participação do certificado, tá? Quem está participando. Então, quem não recebeu aí no seu privado, no WhatsApp, já sabe que eu não consegui identificar. Me peça aqui que eu mando para vocês, porque eu percebi que eu estava mandando aqui no chat e alguns irmãos estavam com dificuldade de visualizar, tá certo? Não estavam conseguindo ver o link. Então, eu gostaria de que vocês habilitassem para fazer suas perguntas ou alguma consideração. Se você não tiver alguma consideração sobre que eu acho até normal, como é a primeira vez que nós estamos fazendo, é normal que as pessoas ainda estão se ambientando o que é que está acontecendo aqui neste evento, né? Porque nós nunca fizemos, eu sempre fiz na congregacional, mas nunca fizemos a nível, vamos dizer assim, para toda João Pessoa, para todas as igrejas. Irmão Gessé, que está aqui conosco. Tem alguns irmãos que eu não estou conseguindo identificar, porque ele deve estar com um login um pouco diferente, tá? Mas eu quero agradecer a participação do irmão Josélio, a participação do pessoal de Mituaçu. Rapaz, Mituaçu tem sido, assim, uma bênção, porque tem se deslocado lá dos confins, né? E está vindo para o Templo Central. Fiquei tão triste quando eu recebi, semana passada, o pessoal dizendo que não conseguia chegar, porque estava tudo alagado, né? Não conseguia chegar. Queremos agradecer a presença do irmão Valmir, da irmã Wanda, né, da irmã Luciana Gambarra, que está conosco também, que é uma das nossas professoras do Polo Pedagógico, tá certo? Irmã Débora, que estudou comigo também no Centro de Teologia, e é professora ali também, na sua congregação. Enfim, todos os irmãos que estão aqui presentes. Quem não recebeu o seu certificado, por favor, fale comigo, tá certo? Quero desde já agradecer a participação de todos. Também está conosco o irmão Nilson Lacerda, do Templo Central. Pai, seu irmão Nilson, boa noite. A paz do Senhor, irmã Silemar. Tá certo. O senhor pode orar por nós, para nos despedir em oração, por favor? Posso, sim. Então, desde já lhe agradeço, por favor. Certo. Um momento, deixa eu abrir aqui a câmera. Tá bom. Precisa abrir câmera? Não precisa não. Agora, depois, quando a gente terminar depois da oração, que o senhor der a bênção apostólica, eu vou pedir aos irmãos que puderem abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto. Tá certo? Tá certo. Vamos orar, né? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor. Nesta hora, já te agradecemos, Senhor, por esse estudo maravilhoso, Senhor. Tudo que foi explanado nesta noite, para que nós possamos colocar em prática, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada aluno, cada professor, Senhor. Eu te apresento nessa hora o superintendente Marcos Anísio, o vice Evaldo Mota, a nossa irmã secretária Silemar, os professores, Senhor, professora Sátia, que fez essa explanação, como também o outro professor, se eu não me engano é o Davi, né? E permanece conosco, Senhor. Continua abençoando esse trabalho e permanece conosco. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou conseguir habilitar mais a minha câmera, porque realmente a internet está muito ruim aqui, mas os irmãos que puderem habilitar suas câmeras nesse momento,
né? A irmã Débora que estava com ela habilitada, para a gente tirar aquela fotinho, vou colocar lá no grupo, como a gente faz lá, olha, coisa linda. Ah, meu pastor está na sala. Pai do Senhor, pastor Ronaldo, é um prazer ter o senhor aqui, viu? Irmã Wanda também, lá da minha congregação. Amém. Né? Amém. Então, falta a bênção apostólica, né? Então, vamos aproveitar aqui, já que o irmão Nilson orou, vou pedir para o pastor Ronaldo nos dar a bênção, por favor. Amém. Curvem as vossas cabeças. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Estou tirando a foto de vocês nesse momento. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus continue vos abençoando. Quem quiser agora habilitar o microfone, o professor Benito está aqui, pode fazer pergunta, eu vou desabilitar agora aqui a gravação, fique à vontade, tá certo? Tem mais uns minutinhos aqui, quem quiser pedir alguma informação. Meu amigo Benito, que Deus lhe abençoe, muito proveito a aula, viu? Nossa irmã Sádia também, que o Senhor Jesus abençoe cada vez mais. Amém. Amém. Amém, irmão Ronaldo? Mais uma bênção.